Olá, hoje eu vou fazer com vocês um acompanhamento muito simples, saudável e delicioso. É ervilha torta. Basicamente, a vagem da ervilha, um pouco de água, um pouco de sal. Se você quiser colocar um fio de óleo, um fio de azeite, pode ser também. Primeira coisa para fazer então, lavar muito bem cada uma das vagens, principalmente se você for comer crua, que não é o nosso caso agora, mas pode ser também crua como salada. Então, esfrega bem o dedo de um lado e de outro da vagem da ervilha. Eu vou acelerar um pouquinho o vídeo porque eu vou ter que lavar todas elas, mas você vai perceber que assim, para lavar essas 300 gramas de ervilha, eu vou usar mais ou menos uns 2, 3 minutos, não mais do que isso. É muito simples e muito rápido. Eu estou colocando direto aqui no tampo da pia. Logicamente eu higienizei bem ele antes. Não vou usar a tábua porque é muito simples mesmo, não é necessário. Próximo passo, depois de lavar muito bem cada uma dessas vagens, é tirar um fiapo que une um lado ao outro da vagem, tá? Mas isso também é muito simples de fazer, vai gastar ali mais uns 3 minutos no máximo, depois que você pegar o jeito. Tira o fiapo que está do lado da vagem, porque ele é um pouco mais grosso. Por que que eu tiro? Porque é um pouco desconfortável quando você está comendo ali, é desagradável ficar mastigando. Eu não gosto. De repente, para você não incomoda, deixa. Testa como fica melhor para o teu paladar, né? Para o agrado teu e das pessoas que vão comer com você, quando você for servir o prato. Então, ó, tranquilo. Pega no cabinho maior, e puxa de um lado, vira e puxa do outro. Mas do outro lado também tem um fiapo, mas ele é mais fino, você quase não percebe, ele é quase imperceptível. Percebe que é um fiapo grosso, grosseiro? Lembra que eu falei, são 3 minutinhos para tirar, não mais do que isso. Vou acelerar aqui também, tá? Um detalhezinho importante que você vai perceber durante o cozimento é que ela, como eu falei lá no começo, ela é muito delicada, por isso até que dá para comer como salada. Se você deixar com pouca água ou deixar muito tempo no processo de cozimento, ela queima muito fácil. Então qual que é o negócio agora? Colocar um fundinho de água, né, o suficiente para 5 minutos de cozimento, e às vezes nem precisa tudo isso, mas eu vou deixar 5 minutos no fogo. Ó, dá para perceber mais ou menos quanto que tem de água ali? Vou colocar mais um pouquinho. E agora um pouco menos do que meia colher de sopa de sal para essa quantidade de ervilha. De novo, claro que depende muito do teu paladar. Eu não gosto da coisa muito salgada, eu prefiro mais suave, até porque essa ervilha tem uma característica interessante, ela tem um gostinho adocicado, muito suave. Acho que é suficiente isso aqui. Ó, então agora é levar ao fogo mais ou menos 5 minutos, não mais do que isso, e está pronto. Um detalhe importante que você precisa ter atenção é o seguinte: como eu tirei aquele fiapo que une os dois lados da vagem, se você mexer muito, se eu mexer muito agora, vai começar a soltar, as ervilhas vão sair. Então, quando for mexer, mexe devagar, principalmente depois que já tiver com tempo de cozimento, porque aí ela vai estar um pouquinho mais mole, e aí se você mexer com muita força, as ervilhas vão sair de dentro da vagem, e a princípio não é essa a intenção. Claro, saiu, você come da mesma forma, mas não é a ideia agora. Essa ervilha, ela é diferente daquela ervilha enlatada. Aquela, além de ter muito sódio, até para a conservação dela, ela não tem as mesmas características de fibra, por exemplo, que tem essa daqui.
Essa, por ser rica em fibra, ela vai ajudar no funcionamento do teu intestino. Para quem tem intestino preso, ela é uma aliada importante. E também, por ser rica em fibras, ajuda na saciedade, no controle do apetite. Por ser um vegetal verde escuro também, tem várias características que são importantes para a sua saúde. E perceba, 10 minutos, 12, 15 minutos chutando muito alto, ela está pronta. Uma curiosidade, eu estou falando sempre em vagem, vagem. É vagem ou vargem? É vagem. Vagem do feijão, a vagem da ervilha, com R. Vargem é um termo geográfico, uma área fértil ao lado de um rio, é totalmente diferente. Né? No nosso caso aqui, vagem, ok? Ela tem uma característica interessante, como muitas coisas que você compra na feira, que é o período, né, em que você vai pagar mais barato e ter um produto com mais qualidade. Você vai encontrar ela ali entre maio e outubro, mais ou menos, com uma qualidade interessante e um preço razoável também. Ó, observa como tá. Tá mudando de cor, você já percebe um cheiro diferente nela também. E essa é uma coisa interessante para você observar enquanto está cozinhando. É a alteração do cheiro. Às vezes até o barulho do cozimento fica diferente. O som do cozimento é outro. Vou colocar só um fiozinho de azeite, não mais, já é suficiente para a nossa necessidade. Se você não quiser pôr também, somente a água e o sal já deixa ela com um gosto muito bom. Como eu falei, ela tem um suave toque adocicado. Então essa ervilha com arroz, pode ser até com arroz e feijão, uma carne, e aí você prepara também uma salada, vai muito bem. Finzinho do processo de cozimento. Como eu falei, se dá para comer ela como salada crua, esse cozimento não precisa ser muito longo. Ele pode ser ali muito rápido, 3, 4, 5 minutos, um pouquinho mais, um pouquinho menos, depende muito do teu paladar. Uma coisa importante para você observar em todos os pratos que você faz, principalmente quando você cozinha para a família, é saber como as pessoas gostam da coisa. É porque você tem o seu paladar, mas de repente a tua esposa, os teus filhos têm um paladar diferente, gostam da coisa de outra forma. Você tenta chegar ali no meio termo para agradar a todos, né? Isso é possível. Ó, eu nem mexi muito e observa como já está soltando algumas das ervilhas. É claro que é muito mais prático você abrir a lata de ervilha e colocar nos preparos, nas preparações que você quer, mas não é a mesma coisa, tanto com relação à qualidade do que você vai estar consumindo, quanto com relação aos benefícios também. O problema naquela ervilha enlatada é que ela acaba sendo muito carregada de sódio, que é utilizado para a conservação dela. Essa aqui você coloca um pouquinho de sal ali, uma ponta de colher de sal e já atingiu o objetivo do tempero. E outra coisa também são essas características todas que eu falei a respeito da quantidade de fibras, né, do fato de ter uma característica antioxidante importante. Está pronta. Percebe? 3, 4 minutos, 5 minutos no máximo de cozimento, está pronto. É apagar o fogo, esperar esfriar um pouquinho e saborear. Se você gostou do vídeo, deixa seu like, seu comentário, compartilha e se inscreve no canal. Até o próximo vídeo. Um abraço.